Os laços entre a Odebrecht e Angola remontam à década de 90. A construtora atua no país tocando obras a partir de financiamentos do BNDES. Emílio Odebrecht contou que em 2009, Angola passava por dificuldades econômicas. Marcelo realmente me pediu esse apoio que eu conversasse com Lula. Foi num período que houve uma queda de petróleo muito grande e que Angola estava com isso, com restrições orçamentárias, vamos dizer assim, de disponibilidade deles. Então, o orçamento minguou bastante, de que era importante que houvesse uma ampliação na linha de crédito que o Brasil tinha com Angola. Emílio contou que Lula poderia atuar a favor da construtora no BNDES. Eu me lembro que eu cheguei para o Lula, pedi a ele, que estava em tramitação, que se ele pudesse prestigiar para que não houvesse dificuldades na extensão dessa linha de crédito, era um pedido que eu estava fazendo para ele. Em contrapartida, chegou a cobrança. Nesse caso específico, foi a negociação que ocorreu em 2009 e se concretizou em 2010, de um aumento da linha de crédito. Essa linha de crédito acabou sendo fechada no valor de R$1 bilhão. No meio dessa negociação, o Paulo Bernardo, que foi indicado por Lula para tratar esse assunto, pediu então para a gente, pediu para mim, 40 milhões para que essa linha de crédito fosse para R$1 bilhão. Eu concordei com o pedido de Paulo Bernardo, mas fui no Palocci, que estava acompanhando tudo. Na época, Palocci não tinha o governo, mas era meu interlocutor, e combinei com o Palocci que esse dinheiro, como viria de Angola, ele teria uma geração de 10%, e eu conseguia abater esse crédito que ele passaria a ter comigo por conta desse assunto para US$ 36 milhões, que deu R$64 milhões. Os colaboradores afirmaram que a campanha da senadora Gleisi Hoffmann para o governo do Paraná, em 2014, recebeu R$5 milhões por causa do acerto de Angola. Eu sei o seguinte: quando o Paulo Bernardo conseguiu que esse dinheiro viesse da conta italiana, com toda certeza foi também pelo fato de que ele tinha se envolvido nesse assunto. E daí veio a autorização de Palocci, porque normalmente não era Paulo Bernardo que autorizava o pagamento, era Palocci. Então veio a autorização de Palocci de dar este apoio à Gleisi, da conta italiana, foi descontado da conta italiana, e com certeza foi porque do envolvimento do Paulo Bernardo na época desse assunto. Emílio Odebrecht também falou de outro favor que fez a Lula, dessa vez para beneficiar o sobrinho da primeira mulher do ex-presidente, Taiguara Rodrigues. Numa viagem dessa para o exterior, ele falou com Alexandrina sobre, olha, eu tenho um sobrinho que tem uma sociedade em Portugal, com um sócio português, e se vocês puderem dar uma oportunidade de trabalho. Alexandrino me falou. Eu disse: Alexandrino, filho, nós sempre demos oportunidade a qualquer pedido, seja de político, de setor público, seja de privado, seja lá o que for. A não ser que a gente não tenha mesmo. Mas, de um modo geral, eu digo, é para dar a qualquer pedido. Agora, que nós não podemos é levar, depois de 90 dias, sem uma avaliação. E só fica quem pode contribuir com alguma coisa para a organização, porque tem valor. Seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Mesmo sem prestar serviço, ele recebeu um valor da empresa, quanto foi? Se eu não me engano, foi algo acima de uns R$300 mil. Reais, né? Cerca de 150 a 200 mil dólares, é bem possível que seja por aí. Emílio narrou como Lula teria atuado para viabilizar um empréstimo do BNDES para construir o Porto de Mariel, em Cuba, em 2014. O Brasil financiou US$682 milhões por meio do BNDES, 80% da obra executados pela Odebrecht. Na delação, Emílio disse que teve uma primeira conversa sobre a obra com o então presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que tinha interesse no Porto de Cuba por ser um governo aliado.
Depois, o empresário foi questionado se houve pressão de Lula no BNDES. O Lula teve alguma ingerência no BNDES? Eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu só com todo o processo, eu diria que BNDES jamais, e nós próprios nem levaríamos um assunto de financiamento ao BNDES para Cuba, não estava dentro do nosso plano e nem dentro das diretrizes do BNDES, isso nem a Odebrecht nem o BNDES. Numa condição normal, numa condição normal, nem a Odebrecht e nem o BNDES. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Então, houve, logicamente, um interesse de governo, interesse político, político, partindo ou não só, eu não diria, não foi só por causa do pedido do Chaves. O Lula também tem a mesma afinidade. Exatamente. A íntima relação da Odebrecht com Lula está retratada no organograma entregue ao Ministério Público pelo ex-executivo da empresa, Alexandrino Alencar, como parte da delação premiada. No organograma estão listadas as ajudas que a Odebrecht prestou a Lula. A reforma do sítio de Atibaia, em São Paulo, a compra de imóvel para o Instituto Lula, as ajudas financeiras ao filho caçula de Lula, ao irmão do ex-presidente e a construção do estádio do Corinthians.